Bem-vindo de volta. E aí, conseguiu resolver o exercício? Realmente era um exercício desafiador, então se você não conseguiu, não tem problema, mas essa é uma situação do dia a dia, é um projeto que eu precisei fazer, um exemplo de uma aplicação que eu precisei resolver no meu dia a dia de trabalho. Então, aqui eu vou passar a solução que eu fiz para vocês, tá? Então aqui a gente já está lendo a workbook exercício, né? Então a gente está lendo todos os dados dela e está armazenado na nossa variável. Agora a gente precisa interar sobre ela. Então a gente para pegar a workbook, então a gente vai definir aqui a nossa worksheet, né? Vai ser igual ao workbook.active. Por quê? A gente só viu que só tem uma planilha na nossa lá, uma sheet na nossa planilha. Então eu pego a que está ativa. Ou você também pode passar o nome da planilha. Se você for lá na nossa planilha exercício, né, tá aqui a planilha 1, você passando daquela maneira que eu mostrei também, que é WS igual WB e planilha 1, também é até mais seguro, né? Dessa maneira, tá? Eu vou deixar o Active aqui, né, para esse exemplo, mas você também pode utilizar essa daqui. Agora pense um pouquinho, né? Você vê que as colunas estão ordenadas, né? Tipo assim, elas seguem uma lógica. Então, nesse caso, a gente tem que interar sobre a coluna. Você aprendeu aqui como interar sobre uma coluna. For column in ws.iterColors. E aí a gente vai fazer o que? Pegar aqui o maximum calls, que vai ser ws.maxColumn, né? Que você também já aprendeu na aula anterior, né? Então eu quero que ele percorra até o máximo de coluna. E aqui no maximum row, eu quero que ele só percorra pela primeira linha. Por quê? Ele segue uma lógica, então eu vou aplicar aqui tudo que a gente aprendeu, né? Eu não quero que ele desça várias linhas, eu quero que ele apenas passe pela primeira. Então eu vou passar aqui só a primeira e vou colocar condições para que eu consiga pegar os dados aqui de baixo. Se ele segue uma estrutura, eu vou fazendo dessa maneira, tá? Tem outras maneiras de fazer, mas eu vou utilizar essa daqui, tá? Se você fez de uma maneira diferente, não tem problema, o importante é resolver e poste aí a sua solução, caso você fez de uma solução diferente que também resolveu o problema, né? Então, for cell em coluna. Então a gente sabe que ele só vai pegar uma linha na nossa coluna. E aí o que eu preciso fazer? Fazer um check. If cell.value é igual ao code, que é o que está na primeira linha. Então a gente olhar aqui na nossa planilha, a gente vai ver que aqui está o code, né? Então aqui ele vai pegar, quando ele for igual ao code, né, que isso aqui pode variar também o código Por isso que a gente tem que olhar os dados, né? Então isso aqui pode variar o código do imposto. Se tiver aqui um outro código, eu não vou perder, então eu vou pegar pelo título. Então se ele for igual ao code, o que a gente precisa fazer? O nosso código vai ser igual o cell.offset. E aí a gente vai passar aqui 0 e 1 ponto value. Por quê? Né? Aqui 0 e 1 ponto value. Porque eu não quero pular nenhuma linha para baixo, né? E eu quero pegar a coluna do lado. Então eu vou pegar a do lado desse código, que é o meu código. E assim sucessivamente. A competência vai ser igual o meu cell.offset. E aí a gente vai passar aqui, no caso, vai ser 1 para 1, ponto value. E aí, sucessivamente, o CNPJ vai ser igual ao nosso cell, ponto offset. E aí, 2,1, ponto value. Né? Por que é 2,1? Se a gente olhar aqui, vamos retomar para que você entenda, eu estou nessa coluna. Então, eu vou descer duas, uma para o lado. Peguei o CNPJ. Olha só, né? Olhando agora parece bem fácil, né? Agora que a gente tem a solução. Mas a dificuldade é a gente entender como os dados funcionam. Então, principalmente quando você trabalha com dados, mesmo com Excel ou com banco de dados, você tem que entender os dados que você está trabalhando, de como eles estão estruturados. Dessa maneira, a gente consegue pensar na solução. Muitas vezes a gente quer já resolver o problema, né? já sair tacando código na tela, e não é assim que funciona. A gente precisa entender antes de começar a escrever qualquer linha de dados, né? De código.
Então, aqui vamos continuar, ponto offset, e aí vamos pegar 5,0, ponto value, e aí INSS vai ser igual cells, ponto offset, 8.3, ponto value, e aí outras que a gente colocou aqui em cima, estou seguindo aqui os campos, né? Poderia colocar mais campos, cell.offset, outras vai ser 8.3, ponto value, né? O de cima aqui, o INSS é 3,3, porque ele está na posição 3. Se a gente olhar aqui na planilha, eu estou olhando aqui na planilha, né? Então, se a gente ver o INSS, eu estou nessa linha 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, parei aqui, que eu peguei o valor do INSS, 3,3, tá? E aí, voltando outras, e aí por último, o nosso valor total, né? O valor total vai ser igual ao cell.offset. E aí, com o offset, a gente passa aqui o campo, que é o 11, eu descer 11 linhas e 3 colunas, ponto value, né? Aqui eu já percebi que eu digitei errado um S a mais, né? Em vez de um F, e aqui também. Então, isso aqui ocasionaria um erro para mim, tá? Às vezes a gente acontece de digitar errado. Agora o que a gente precisa fazer? Pegar esses dados e vamos aqui colocar o dados.append e vamos appendar todos os campos nossos aqui, código, competência, CNPJ, nome, INSS, outras e valor total, tá? E aí, por último, a gente já importou pandas e agora, fora do nosso loop, a gente vai transformar isso em um dataframe, pd.dataframe, né? Agora sim, a gente pode usar o pandas para esses dados, para a gente poder trabalhar, jogar no banco de dados, converter em um novo Excel, né? E vamos executar, ver se não ocorreu nenhum erro, ele vai funcionar, tá? Ocorreu um erro por conta que aqui não está definido, então não executei essa célula. Vamos executar essa. Opa! Eu estou com o arquivo aberto. Então, se você tiver com o arquivo aberto, ele não vai funcionar. A gente vai fechar o arquivo, né? Claro. E vamos executar novamente. Então, vamos lá. Importar, importar. E aqui a célula ativa. E aí, agora sim, ele pegou os dados aqui da minha coluna, valor do código do imposto, a competência, aqui o CNPJ, o valor do INSS, e o valor outras e o valor total. Por que esse daqui está como nono e esse está como zero? Se a gente for olhar na planilha, é exatamente isso que está lá, né? Então aqui, se a gente olhar lá, abrir aqui a planilha de exercício, exatamente está lá. Então se você vier aqui na parte de baixo do valor, vamos abrir ela aqui. Aqui tem o total, né? Aqui está zero, então não tem mesmo, ó. E o outro está none, né? Então se você for ver exatamente o que está aqui na nossa planilha. Com isso, a gente resolve o nosso exercício. Agora temos os dados estruturados. A gente pode fazer uma análise de dados, um tratamento com pandas, gerar no Excel, mandar por e-mail, pode fazer o que você quiser. Então, imagina que seu chefe passou uma planilha toda desorganizada. Aí você olha aquela planilha e você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou arrumar isso manualmente? Né? Veja que um código aqui com Python é o suficiente para a gente trazer de forma rápida e eficiente, tá? Então, espero que você tenha aprendido muito com esse exercício. Esse é um exercício assim, de situação real e espero que você também tenha conseguido resolver. Se resolver de outra maneira, também não tem problema. O importante é resolver o problema, tá? Com isso, a gente encerra essa aula. Na aula seguinte, a gente continua falando sobre o OpenPy XL. Te vejo lá. Até logo.